Curso de JavaScript, Parser, parte 16. Continuando o parser de expressões aritméticas com regex, que simplificou bastante as coisas. Agora nós vamos adaptar as partes aqui de resolução da equação. Até o momento nós tínhamos preocupado só com a representatividade, fazer a melhor forma para que a gente pudesse ter êxito, né? Fazer as coisas mais rápidas. Agora, nesta fase, nós chegamos até essa parte, variables. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. A gente recebia a expressão, a gente retira os espaços na hora em que a gente faz o parser variables. Então, tendo espaço ou não, ele tira. Transformamos esses fatores e operadores em tokens. E aí, cada token nós convertemos em variáveis e fizemos aquele esforço para que as variáveis com valor negativo tivessem aqui o nome S e as de sinal positivo tivessem a letra V. Prefixo V ou letra V, como vocês quiserem. Agora nós vamos fazer a resolução. Então, ela terá duas funções. Equate, que para cada operador chama item equate. Já vamos começar simplificando. O outro modelo a gente fazia cada bloco de resolução, né? Exponenciação, multiplicação, divisão. Nesse, como a gente já sabe que os blocos são semelhantes, nós já levamos em conta que faríamos uma chamada de modo a simplificar. Então, com o sinal, com o operador, a gente já chama item equate e lá dentro ele faz todas as manipulações. E, finalmente, nós vamos obter o resultado no V01. Nunca vai ser S01, porque qualquer pessoa com um mínimo de razão e intelecto não vai começar uma equação com menos alguma coisa. Então, o nome sempre vai ser V01 para a primeira variável e ele é que vai conter o resultado que vai sendo trazido da direita para a esquerda. A matéria-prima para a gente fazer o cálculo são as duas variáveis, né? Uma variável e um array obtidos das etapas anteriores, que foi o parse variable nos dando, depois de tokens, né? Nos dando variables e textoconv, que eu deixo para vocês mais nítido aqui. Textoconv com a equação, a cada 3 caracteres nós temos uma variável, no meio nós temos o operador, depois variável, operador, variável, etc. e tal. Não estamos considerando ainda parênteses. No final vocês vão ver como é que a gente fecha facilmente a fase de parênteses. Vocês vão ver como é que é simples. E aqui embaixo nós temos o array variables com os valores dessas variáveis que vão ser lidas aí. Estão nesse array literal, não está ordinal. Ou seja, se a gente enviar um desses valores aqui, V01 ou S04, entre aspas, para o array, ele nos devolve o valor. Então, está tudo pronto para a gente fazer o cálculo. E vamos mostrar como é que é a dependência do equate com os item equate para cada operador. Vamos nos manter bem dentro do esquema. Então, conforme o nosso método didático, vamos apresentar o resultado da aula anterior e introduzir o da aula atual. Na aula anterior, nós tínhamos parado em parse variables e tínhamos apresentado os produtos, textoconv e variables. Conforme nós mostramos aqui para vocês os dois produtos, falando, ó, nessa aula nós vamos manipular o insumo dessa aula. São esses dois resultados do parser
número 11, script 11. Então agora está na hora da gente calcular mesmo. Então, aqui vocês veem que nós mandamos executar uma coisinha a mais, mas que vai fazer uma enorme diferença. Nós vamos executar o equate com a expressão. E ele vai trazer variables, tokens e tal. Aqui nós trouxemos só para mostrar na console o resultado anterior, tá? Mas agora ele já está contemplado lá dentro do equate. Então vamos ver o que que equate faz. Ele garante que o parse variables foi executado. Aqui nós não precisaríamos executar. Nós fizemos isso para apresentar os resultados na console, finalidade didática. Mas o equate já faz o parse variables, como vocês estão vendo aqui. E então, o procedimento que ele vai fazer é muito lógico. Ó. Nós colocamos um array aqui de operators e vamos percorrê-lo, mandando ele executar. Ó, me executa a fase exponencial, multiplicação, divisão e soma. Correto? E aqui embaixo nós declaramos um array funções que, dado o nome dessa operação aí, que nós convencionamos, 3 caracteres, né? Ele vai lá dentro buscar o quê? O nome da função devida. Então, no caso de exp, ele vai achar a função find exponential. No caso de mul, find multiplication. E assim por diante, conforme está aqui. Vejam que nós já estamos prevendo abertura e fechamento de brace, quer dizer, parênteses, tá? Colocamos em inglês só para não colidir com nenhuma variável dentro de um programa que está escrito em português, correto? E aí executamos um loop. Então, para explicar o loop, nós apenas vamos explicar um de operação. Então, vamos aqui para exponencial. Então, ele vai levar o operators índice OP aqui, tá? O operator XP. Então, ele vai ser quem? Vai ser o find exponential. E o procedimento vocês já viram N vezes. Então, vejam aqui. Nós tiramos e adaptamos esse corpo do nosso primeiro modelo de parser sem regesp. Até aí a aula 10 ou 11. Bem, aí nós pegamos o quê? A posição em que ele acha o operador a cada passada. Qual operador? Aquele que está dentro de funções operador textoconf. Tá? Ele vai executar essa função aí. Então, no caso, vai ser o find exponential, como vocês viram aqui embaixo. E aí, ele faz aqueles mesmos procedimentos. Tenta achar o sinal, aí vai nos mostrando o texto conv e a posição. Pega o operador à esquerda e pega o operador à direita e vai concretizar a operação. Nesse pegar right left aqui, ele pega o que? Achou aqui exponenciação, né? Ele pega o que está à esquerda, pega o que está à direita e executa a operação. No caso da exponenciação vai ser o matPOW. É a operação que avacalha o comportamento habitual, é a exponenciação, porque só em Basic é que você coloca um número, chapeuzinho, outro, ele faz exponenciação. O JavaScript não tem, então nós precisamos invocar a função mat.pow, que faz exponenciação. E aqui nós temos que fazer uma coisa, por causa do menos unário, né? Em que o resultado, caso o operador da esquerda seja negativo, né? Ele vai ser
negativo. Por exemplo, menos 2 elevado a 3 é menos 8. Só que nos cálculos que a gente encontra na engenharia, né, em matérias mais práticas, nós não achamos, né, ninguém acha números assim que vão sofrer exponenciação com um sinal. É simplesmente uma exponenciação para produzir um valor absoluto, tá? Mas colocamos isso aí para dirimir qualquer problema, né? Acabar com qualquer problema advindo de uma base negativa para exponenciação. Então, considerem que sempre o resultado vai dar positivo de uma exponenciação. Para multiplicação, ele vai executar a operação com o sinalzinho vezes, na divisão o barra, na soma o mais, e aqui, caso apareça alguma subtração, nós simplesmente suprimimos com aquela etapa em que nós jogamos dentro da variável o sinal, mas se aparecer uma subtração, quem sabe, né? Aí a gente faz a subtração. Positivo, se por alguma hipótese remota, maluca, bizarra aparecer, já está previsto aí. E aí vai colocando os resultados na variável da esquerda, né? E atualizando a expressão conforme nós já vimos no modelo sem REGESP, tá? Ele vem, se ele acha o resultado aqui da exponenciação, ele coloca o resultado em S04, suprime, tira o sinal e o V05, vai diminuindo aí a equação do texto conv e vai nos resolvendo todas as operações. Então, todos os loops estão previstos aqui, porque eles são achados, cada operador é achado aqui no switch, e a operação adequada é feita. Correto? Então, com isso, o equate, passando por todos os operadores, vai nos dar o resultado. Bem, vamos fazer uma estratégia aqui para a conferência do resultado, que será o seguinte: nós vamos atacar o loop de operadores que está aqui na função equate e vamos algumas vezes entrar no item equate, porque nós não vamos fazer o procedimento todo. E vamos dar uma atenção à exponencial. Por quê? Porque a nossa expressão, reparem bem aqui, tem uma exponencial, um valor negativo aqui na frente, que foi para dentro do S04. Então, vocês veem que ainda teremos que fazer teste para exponencial, porque no caso de num expoente par, sempre o resultado é positivo, mas para expoente ímpar, ele é negativo. Então, menos 2 elevado a 3 é menos 8. Agora, nos cálculos de engenharia, na vida prática, nós não vamos ter uma situação deste tipo, não. Então, como nós fizemos essa convenção de que vamos sumir com sinais negativos e colocar aí dentro de uma variável, nós vamos ter que fazer o teste no futuro de expoente par ou ímpar. Aqui tem um teste aqui primário que eu vou mostrar a vocês, né? Mas no futuro nós teremos que mexer nele. A nossa preocupação no momento é ver se todos os operadores vão ser contemplados e se a expressão vai ser digerida da forma correta. Tá? Então, vamos nos ater a isso, para a gente não ficar com muitos parâmetros de controle. Vamos executar. Já botei a parada no loop de operadores da função equate e deixaremos ele entrar algumas vezes em item equate, dando esse sinalzinho aqui do DevTools, essa seta para baixo que aponta para uma bolinha, tá? Então, vamos iniciar. Primeiro, o operador, nós vamos saber na hora que a gente entrar em equate qual que é ele, mas vocês podem olhar a ordem aqui, ó. Esse aqui é o índice 0 ou 1, né?
Nós vamos ver agora. Esse aqui é o índice 2 ou 1. Esse aqui é o índice 3 ou 2 e assim por diante. Vamos verificar aqui. Vamos penetrar em item equate e checar. Tá? Então, o que veio o operador? Exponencial. Então, ele foi na primeira casinha. Seja 0 ou seja 1, ele veio na coleção, ele percorre a coleção de forma correta, um item após o outro. Então, o número ordinal pouco importa. Então, você deve se lembrar de aulas anteriores dessa flag. Ainda tem, né, que nós iniciamos com verdadeiro. Aí, vamos entrar no while. Ainda tem, beleza. Ele ainda está verdadeiro, forçamos da primeira vez e de agora em diante ele é que vai decidir se vai entrar aí ou não. Então, ele testa se existe uma posição de exponencial. Aqui ficou esse nome de uma abordagem antiga, então sempre vão usar aí, tá? Mas é a posição do operador corrente. Então, ele foi lá, testa se existe, existe. Então, ele nos imprime embaixo esse ESP textocom, está aqui. Tá? Por enquanto está com todas as variáveis. Ele pega o operador da direita e o da esquerda do sinal. O da direita é o V05. Vejam aqui, ó. Ele pegou a exponencial. Ele está aqui. Esse menos foi lá para dentro, tá? Tá um menos 2 lá dentro, do S04. E o V05 está aqui. Então, é entre S04 e V05 a exponenciação. Ora, agora ele vai decidir que caminho tomar, qual operação fazer, né, pelo operador. A primeira é exponencial. Então, o resultado é uma conta, né, uma operação exponencial. Mas aí vem o seguinte, vem esse problema do número negativo que passou de uma operação de exponenciação para dentro. Nós fizemos um teste grosseiro aqui, tá? Foi feita a operação, resultado está por enquanto 64. Ele vai decidir o sinal agora. Nós forçamos aqui e falamos o seguinte: se este valor de S04 for negativo, nós multiplicamos o resultado por menos 1. Então vejam o que ele colocou. Vejam o que ele colocou nele. Menos 64. No cômputo final vai dar certo. Por quê? É o 2 que está sendo elevado a 6. E o menos é a operação. Agora, se fosse menos 2 elevado a 6, a coisa seria outra. Depois nós temos que fazer um teste de par ou ímpar, mas se o operador for mesmo negativo. Mas vamos considerar o seguinte: na vida real, ninguém faz essas contas de um número negativo elevado a alguma potência. E se for ímpar é uma coisa, se for par é outra. Isso só em equações, só na matemática. Então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Próximo passo, bem, ele foi para o final do switch, vejam. Vejam aqui. Se ele fez a exponenciação, tem break, ele não faz as outras operações. Sem problema. E imprime aqui no console o que foi feito. Tá? Menos 2 elevado a 6, menos 64. Porque o sinal original era de subtração, que segundo a nossa técnica é passado para dentro. Então, para uma subtração de um número negativo elevado a algum outro, nós temos que testar se é par ou ímpar. Mas digo, na vida real não vai aparecer isso. Em cálculos de engenharia e tal, vocês podem ficar despreocupados. Já em cálculos de matemática, vocês podem pôr as barbas de molho. Então, como sempre, a variável da esquerda recebe o resultado. E a da direita é zerada e é feito um update aqui pelo UPD Expression. Vou apenas mostrar uma coisa nele aqui. Ele ainda não utiliza o splice, que é um comando de array. Nós faremos isso mais para frente. Então, essa operação maluca aí vai ser super simplificada.
por um simples comando. Guardem aí no buffer, porque nós vamos fazer isso no futuro. Não se preocupem com isso agora. Então, ele atualiza o texto conv. Então, vejam aqui do lado, ó. No entanto, notem a falta do V05. Ele já foi retirado. Nós estamos fazendo sempre a inspeção dele. Então, o resultado foi passado para S4, V05. Depois de ser zerado, ele sumiu. Então, temos S04 mais V06, S07. O V05 sumiu. Então, ele ainda faz ainda tem, mais uma vez, para procurar outro sinal de exponencial. Não acha, coloca ainda tem em falso. Ainda volta lá para cima uma vez e volta para equate. Tá certo? Então, o próximo operador é multiplicação. Só vou fazer mais um. Veio aqui. Seta e pontinho para ele penetrar. Qual é o operador? Multiplicação. No início coloca ainda tem. Eu só quero que vocês vejam que no switch agora ele vai na outra operação, tá? E aí nós encerraremos o debug. Então, beleza. Vê se tem o sinal de multiplicação. Possui. Imprime aqui embaixo, ó. Qual que é a expressão que está sendo feita. Operador da direita, operador da esquerda. Agora é V03 vezes S02, tá? Então, S02 vezes V03, que ele está fazendo agora. Vai fazer o switch do operador. Pulou para a multiplicação. Então, nosso modelo está dando certo. Faz a multiplicação, coloca em resultado. Pula lá para baixo, apresenta a expressão agora. Beleza. Coloca no variables, resultado, operador da esquerda, o resultado, certo? 0 da direita e vai atualizar a expressão. Então, vejam aqui, acabou de ser comido o V03. E agora nós vamos fazer o loop de equate, que já fizemos isso daqui. E pronto, ele termina, nos oferece o V01 e nele está o resultado. Então, basta a gente checar variables, e dessa forma a gente vê o resultado final em V01, 106. Podem conferir, se tiver algum problema de sinal, vocês coloquem aí nos comentários, né? A gente faz as correções aí. Positivo? Então, o modelo de pegar os fatores corretos, executar as operações e fazer o corte em texto conv, está dando certinho. Então, deem uma checada no valor aí para ver se é 106 mesmo. Bem, então, para os desconfiados, nós fizemos a conta aqui. 200 menos 2 vezes 10 menos 2 elevado a 6 mais 5 vezes menos 2. Esse 5 vezes menos 2, ele vai ser menos 10. Está aqui, já anotado. Apesar de ter o sinal mais, porque tem o menos aqui no 2. Bem, 2 elevado a 6 dá 64, com o sinal de menos aqui. 2 vezes 10 dá 20. Então, somando todos os menos, quem lembra de aritmética, você soma aqueles números que têm sinais iguais. Então, 20 com 10, 30 com 64, 94. Então, com sinal menos aqui, correto? Então, 200 menos 94, 106, que é o nosso resultado mostrado aqui, conforme eu falei com vocês. O resultado final ficará no V01. E dessa forma, né, eu agradeço a vocês a paciência, a atenção e concluo essa aula lembrando a vocês que coloquem a notificação aí para vocês verem o resto dessa série de parser. Porque lembrem-se, ainda teremos que utilizar a instrução de array, substituir o update lá do texto conv por um comando só de array e ainda teremos que fazer
uma checagem final na operação de exponenciação com algum outro exemplo de operação. Então, muito obrigado por sua atenção.